Bom, vamos lá, pessoal. Ó, baixem, fazendo favor, esses dois arquivos, tá? O aula 09, esse daqui é um arquivo .zip, que é o que tem lá os slides. E esse daqui é o exemplo 1.sql. Na verdade, vocês vão copiar e colar depois lá no Oracle, a gente vai explicando cada uma das partes aí. Para entrar no prompt, né? Aqui no Oracle, para você entrar no SQL Plus. É isso. SQL Plus aí você tem que estar com o usuário Oracle, né? SQL Plus /sysdba. E a gente vai precisar entrar nele, inclusive. A gente vai precisar fazer com que ele tenha aí utilização. Bom, vamos abrir aqui então. Até agora a gente estava fazendo o quê? Somente select na nossa base de dados, correto? Só que o select em si é só uma parte, né? Na verdade a gente estava fazendo select e alguma parte de manipulação, não é isso? Insert, update, delete a gente chegou a ver também, né? Quando a gente está vendo a parte de desenvolvimento de banco de dados, a gente começa a criar outros objetos. Um dos objetos e o principal objeto seria o quê? As tabelas, né? Agora a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo a transformação daquele modelo lógico que a gente viu lá no primeiro, em banco de dados 1, né? E transformando esse modelo para o modelo físico, certo? Então, toda aquela parte teórica de desenhar o banco de dados, de fazer a primeira, segunda e terceira forma normal, de fazer lá a ligação de chaves primárias com chaves estrangeiras, aquilo lá tudo é lógico. Então, esse daí é o nosso modelo. Teoricamente, aquele modelo ele não dependeria de nenhuma tecnologia de banco de dados. Agora, a gente pega aquele modelo e transforma realmente em comando. A gente vai começar a criar a estrutura do que a gente já viu. Correto? Bom, o Oracle ele tem uma arquitetura um pouco diferente do SQL Server, né? O SQL Server ele suporta o quê? Para uma única instância, vários bancos de dados. No Oracle 11G, isso não acontece. No Oracle 11G, a gente só tem uma instância para um banco, tá? É possível contornar essa situação, obviamente, né? Mas a partir da 12C, a versão 12C do Oracle, é que ele realmente começa a ter arquitetura. Eu tenho uma instância para vários bancos de dados, né? Qual seria, né, o contorno, a saída contorno disso daí? É de a gente criar esquemas diferentes. Ou seja, o esquema é como se fosse o quê? Um objeto dentro de um banco que agrupa objetos. Tá? Pensando aí no Windows, né, um sistema operacional, é como se fosse uma pasta. Dentro de uma pasta a gente não coloca vários arquivos ou outras pastas. Dentro de um esquema nós colocamos vários objetos. É um objeto que agrupa objetos. Só que no Windows a gente consegue criar pasta dentro de pasta, né? No esquema não. No esquema a gente só tem um único nível e acabou. Então a gente vai criar esse novo esquema justamente para quê? Para que a gente não tenha um contato direto com aquele banco, para aquele esquema HR que a gente viu, que é um esquema do Oracle para demonstração. Tá? A gente vai criar um novo, do zero ali. Tá? O objeto esquema tem a função de um container de objetos, ou seja, faz agrupamento de vários objetos do banco de dados. A gente vai criar, então, nesse container, as nossas tabelas. Ok? É possível fazer a criação online de esquemas, a gente vai fazer isso, inclusive. Após ter sido criado, é possível modificar a estrutura, por exemplo, aumentar o tamanho dele. Necessário fazer a criação de um usuário para ser dono do esquema. Aqui a gente vai dar também o que? A criação e a permissão de um usuário. Tá? No Oracle 11G Express Edition já existe um banco de dados instalado, que seria o XE.
O XE já é do Oracle Express, a gente não consegue modificar isso. Vamos criar esquemas para que seja possível fazer a criação de tabelas e outros objetos isoladamente ao esquema HR do Oracle de exemplo. Tá? Vamos lá. Então aqui, ó, vocês vão fazer o que? A criação de um arquivo exemplo1.sql. Vocês baixaram esses dois arquivos aqui que estavam lá na intranet? Não? É esse arquivo aqui, ó, para não ter erro de cópia e cola, podem baixar esse cara aqui, ó, exemplo1.sql. Tá? É esse arquivo que eu vou apresentar aqui no slide. Beleza? Eu vou fazer a cópia, mas para vocês verem, mas se vocês quiserem fazer do arquivo, tem menos chance de errar. Bom, a gente vai fazer o que? Esse cara aqui é um Create Table Space. O Table Space é um objeto do banco de dados também. Só que é um objeto, vamos dizer assim, mais físico. Por quê? Porque ele vai associar, certo, esse objeto a um arquivo físico do banco. Então aqui, ó, o Table Space, ele está falando o quê? Para ele fazer a criação de um objeto chamado exemplo1, associando o arquivo o app Oracle Oradata XE exemplo1.dbf. Esse cara aqui, ó, esse caminho inteiro, é que está instalado o quê? O Oracle, os arquivos que o Oracle tem, tá? Ó, nesse diretório aqui. Exemplo1.dbf é o arquivo que a gente está exemplo1.dbf é o arquivo que a gente está criando. Poderíamos criar com qualquer coisa. Banco 1, tá? Agenda 1, funcionários. Seria o quê? Seria um arquivo que vai fazer o agrupamento dos seus objetos. Os seus objetos tabela vão ficar gravados dentro desse arquivo aqui do Oracle. Tá? Size. O size quer dizer o quê? O tamanho. 10M, de 10 MB. Tá? Auto-extend é o quê? Com auto-crescimento, auto-extensivo. OnNext 5M, max size 50M. OnNext, ele está fazendo o quê? Cresça de 5 em 5 megas. Max size, máximo de tamanho de 50 megas. Então, para esse Table Space, a gente está limitando o tamanho dele, de até 50 megas. Qual é a função? O Table Space você amarra ele no banco, né? Qual é a utilidade dele? Para você poder criar as tabelas. Senão você vai para o Table Space padrão do Oracle. Você está gerenciando um único banco, lembrem-se disso. O banco de dados é o XZ. Então você está fatiando, vamos dizer assim, separando a sua particularidade em uma Table Space. A configuração de tamanho, é nesse cara aqui, exatamente. Sério, você falou que a gente vai criar uma Table Space todo. No próximo, antes a gente estava trabalhando direto no HR. No HR. Então a conexão que antes a gente fazer com ele vai ter que ser diferente também. Vai. Exatamente. Daria para a gente utilizar até o HR, mas não vamos fazer isso. Vamos fazer um novo. Tá? Por quê? É desse jeito que você começa a controlar diversos usuários. Às vezes o usuário ele tem direito a fazer a conexão em um único esquema. Então você cria novos usuários para fazer nos distintos esquemas diferentes. Conexão nos distintos esquemas. Correto? Daria para fazer com que o HR, que já existe dentro do banco lá, poderia fazer o quê? A conexão do próprio, no próprio exemplo 1 que a gente está criando aqui. Tá? Mas a gente vai fazer um novo. A gente vai criar um novo mesmo. Tá? Online, permanente, extend, manage, local, allocate, segment, space, management out. Esse cara aí é sintaxe. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Então, a gente vai ter que criar esse cara dentro lá do Linux. Tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui, na verdade, deixa eu ver. Eu tenho que habilitar aqui ó, no Linux. Esse cara não. Esse cara, porque o SQL Developer, ele é um cara mais para desenvolvimento. O SQL Plus é mais para administração. Ainda aqui, quando a gente está criando a estrutura de um esquema, é administração. Quem vai cuidar é o DBA administrador mesmo de infraestrutura.
Então, esse cara aqui, a gente vai ter que abrir um promptzinho aqui e executar. Entendi. Tá? Bom, vejam na máquina virtual de vocês se essa parte aqui, ó, de área de transferência compartilhada esteja bidirecional. Se não tiver, pode habilitar. A gente vai dar Ctrl C e Ctrl V, vai ficar mais fácil. Em vez de a gente ficar executando passo a passo, se vocês tiverem lá o exemplo 1.sql, pode copiar tudo de lá. Eu vou estar copiando do slide, tá? Eu vou abrir aqui, ó, um editor de texto, Text Editor aqui, ó, tá? Em ambiente gráfico mesmo, tá? Eu vou também aumentar essa fonte, preferências, fonte, tamanho de 20. Ó, então, eu vou copiar esse cara aqui, ó. Tá aqui. Lembrem-se que para cada linha eu tenho um ponto e vírgula aqui, ó, porque é ele que é o meu terminador de comando, tá? Vamos para o próximo slide aqui. Aqui, ó, a gente está fazendo o quê? Um create user exemplo 1, identified by exemplo 1. Create user, tá? Qual a função desse comando? Criar usuário, tá? É bem mnemônico. O usuário como vai se chamar? Exemplo 1. Identified by exemplo 1 é a senha, tá? Default table space exemplo 1. A gente não colocou o nosso nome da nossa table space de exemplo 1? Ó, aqui, ó. É aqui que a gente está associando, certo? Esse usuário aqui para essa table space. A gente está fazendo com que o nosso usuário que a gente está criando agora seja dono dessa table space. Então, ele provavelmente vai conseguir criar todos os objetos dentro dessa table space. Correto? Temporary table space, temp. Esse temp já existe. O Oracle ele já tem quando a gente faz a instalação, mesmo do XS. Então, a gente não vai criar uma nova. A gente vai utilizar a que já existe. Tá? Então, mais uma vez, Ctrl C aqui e Ctrl V lá no Linux. Ó, ponto e vírgula também, não esquecendo o comando. Agora aqui, ó, grant, create section, connect, resource to exemplo 1. Aqui a gente está fazendo o quê? Concessão de criação de sessão, conexão, recursos para o exemplo 1. O exemplo 1 aqui, no caso, seria o quê? O usuário. Correto? Se a gente não fizer isso daqui, não adianta simplesmente ele ser o quê? O dono do esquema. Ele precisa, primeiro de tudo, se conectar. O que dá o direito de ele conectar? É esse comando aqui, ó, esse grant. Create section. Connect. Correto? Então, aqui a gente está dando permissão para que esse novo usuário faça o quê? A criação da sessão e conexão da sessão. Aí sim, a partir daí, como ele é o dono do próprio esquema, ele pode fazer o que ele quiser. Dentro do esquema dele, no caso, dentro do exemplo 1. Ok aí? Legal. O que mais? Alter user exemplo 1, cota unlimited exemplo 1. Então, ó, colando aqui. Alter user, altera o usuário. Exemplo 1, tá? Com cota ilimitada. Na onde? No esquema exemplo 1. Tá? No caso, na table space exemplo 1. Correto? Então, o usuário ele não vai ter o quê? Uma limitação de utilização de cota. Eu poderia falar para o usuário José, Maria e Ana, por exemplo, que eles teriam 1 mega de utilização dentro desse esquema, dentro dessa table space. Nesse caso aqui, o exemplo 1, usuário tem cota ilimitada, ou seja, ele pode utilizar até o máximo que a minha table space tem. Tá? Cota, pessoal, é utilização de disco mesmo. Tá? Então, eu tenho lá o meu arquivo de até 50 megas. Se eu tivesse que limitar ele, por exemplo, eu poderia colocar, olha, o usuário pode ser limitado a criar até 20 megas, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui é unlimited. Tá? O que mais que nós temos? E depois o connect
exemplo 1 barra exemplo 1. Connect é para quê? Para conectar com o usuário 1 barra com a senha exemplo 1. Tudo bem? Legal. Vamos salvar esse arquivo aqui, ó, dar um save. Eu vou salvar no próprio folder aqui, ó, Oracle, que é dele mesmo. Tá? Vou dar um nome de exemplo1.sql. Exemplo1.sql. Salvar, ó. Tudo bem aí? Legal. Agora, isso daqui se transformou num script, né? Ó. Isso daqui é um script SQL, ou no caso PL/SQL, né? O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o terminal, certo? Ó, deixa eu abrir de novo para vocês verem. Abrir o terminal. Eu já estou como usuário Oracle, correto? Como eu sei? UMI, ó, Oracle. UMI, Oracle. Esse usuário eu utilizei para justamente fazer o quê? A instalação do Oracle Express. Então, ele tem as permissões necessárias para se fazer o quê? A manutenção do Oracle. Tá? Vamos conectar lá no SQL Plus. SQL Plus barra S sysdba. A gente inicialmente vai estar conectando o quê? Como administrador do banco agora, como sysdba. Tá? Com a credencial de sysdba. Ok? Ó, caímos no SQL, é sinal que a gente está onde? No SQL Plus. Beleza aí? A gente precisa fazer com que seja executado aquele script, exemplo 1.sql, que a gente acabou de salvar. Correto? Ó, é aqui, ó. Esse exemplo 1 aqui está salvo. A gente precisa executar ele agora. Estamos conectados como a credencial de sysdba. Então, o sysdba ele pode o quê? Criar table space, ele tem permissão para isso. E o script justamente está mandando criar o table space. Para executar um script externo, arroba exemplo1.sql. Que diretório que ele está aqui, ó? Dentro do Oracle, dentro do home do Oracle. Quando eu fiz a conexão, eu estava dentro do próprio diretório. Se eu não tivesse, eu teria que colocar barra, o 1, barra, o SR, barra, aí o caminho inteiro. Correto? Então, ó, vou dar um Enter aqui. Qual que é o diretório para a gente trabalhar? Colocar... Boa pergunta, hein, cara. Arroba barra... Vai ter que passar arroba... Não, eu não... Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. pwd ls-l cd, ó, é dentro de Oracle Desktop. É esse diretório que você tem que passar. Arroba barra desktop barra exemplo 1.sql, por exemplo. Tá? Tudo bem? Então, é dessa forma aí que a gente pega e faz a criação. Bom, ele deu aqui, ó, tá? Table space criada, usuário criado, grant sucedido e usuário alterado e conectado. Com que usuário eu estou conectado agora? Oi? Era para ser o system, não é? Só que no script não tinha aquele connect aqui, ó. Então agora eu já estou dentro, certo? Da minha table space exemplo 1 com o usuário exemplo 1, inclusive. Beleza? Agora, vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó. O arquivo físico que ele gravou. Vou dar um exit aqui, ó. Por quê? Porque nossa table space ela já está criada e eu já estou conseguindo conectar. Tá? Para a gente ver isso daí, é bom a gente se transformar em superusuário. Su espaço menos, Oracle. CD barra para entrar na pasta root do Linux, né? Na raiz. CD U01 barra app Oracle
hora, data, XZ. Correto? Então, vocês vão entrar nessa pastinha aqui, ó. cd/u01 app Oracle, hora, data, XZ. Correto? Aqui, pessoal, se vocês forem dando tab, ele já vai autocompletando para vocês aí. Tá? Enter. Esse cara aqui, ó, se a gente der um ls-l, que eu vou ter que diminuir o meu tamanho, né, aqui da... O que acontece aqui? Nós já tínhamos, né, ó, o control, o sysaux, o system, ó, o temp aqui, ó, é uma table space. Undo table space, users. Tudo isso daqui o próprio Oracle gerencia para a gente. É tudo table space que na hora de instalar o Oracle, o XZ, certo? Ele já criou. A única coisa que a gente criou de novo aqui, ó, foi isso, ó. Exemplo 1.dbf. Aqui que a gente começou a criar o que então? Um arquivo físico associado, certo? A nossa table space. Tudo bem? Quando o usuário, exemplo 1, for criar uma tabela, para onde vai essa tabela? Para dentro desse cara aqui, ó. Exemplo 1.dbf. Tudo bem? Ok? Bom, então é só eu dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nesse arquivo aqui que está feito backup? Não. O Oracle ele não funciona assim. Apesar de eu conseguir enxergar um arquivo de banco, certo? Separado e uma table space, a estrutura do Oracle é bem mais complexa. Aí eu preciso fazer realmente backup e restore para fazer o processo certinho. Beleza aí? Sim? Então até aqui a gente fez a criação o quê? Da nossa table space. Fizemos a conexão aqui com SQL Plus, correto? Opa, aqui, ó. Executamos o exemplo 1.sql, o script para ele criar a nossa table space, fazer a conexão. Caso eu precisasse, ou eu tivesse executado algum comando errado, eu ia precisar excluir e fazer de novo, tá? É mais fácil do que consertar, o nosso script é muito pequeno. Então, ó, drop user, ele está fazendo o quê? Exatamente, ele está retirando o exemplo 1, tirando fora mesmo, tá? Cascade, o que tiver dependente do exemplo 1, ele vai pegar e vai tirar fora também, em cascata, tá? A gente não vai executar esse comando, tá? Porque deu certo aqui. E depois, para apagar uma table space, drop table space, exemplo 1. Oi? Vai tudo. Se você está pagando a table space, tá, você realmente tem que ser administrador. Você tem que estar conectado com aquele sysdba, com aquele perfil. Você tem um banco de dados ali, ele tinha table space. Exatamente. Aí você vinculou o usuário nesse table space. Isso. O DBA de tabela vai ser amarrado naquele exemplo. Exatamente. Aí, mas qual vai ser a atividade das outras? As outras é o Oracle que gerencia. Então, um banco de dados tem a table space do Oracle e uma para você fazer o que você quiser. Você pode criar várias, na verdade, né? Não precisa só esse exemplo 1. Você poderia, por exemplo, criar várias table spaces por departamento. Departamento financeiro, departamento cobrança, departamento produção. Você vai controlar os usuários para acessar as tabelas com o tamanho que o banco de dados vai ter, né? Isso. Eu consigo interligar isso normal também. Consigo acessar alguma coisa. Consegue. Um usuário pegar e fazer o acesso de uma table space para outra. Consegue. Só que vocês vão ter que utilizar um outro recurso, que é o que a gente chama de sinônimo. Tá? Justamente por quê? Porque o Oracle ele, preza por essa segurança. Ou se vocês quisessem criar uma única table space chamada corporação e colocasse tudo lá dentro também, não teria problema nenhum. Ficaria mais fácil de você gerenciar. O problema é todos os usuários da corporação teriam acesso a tabelas e objetos de todas as table spaces. Aí vamos dizer assim, a administração teria que ser não por grupo, né, mas por objeto. Tá? Você tem uma table space, assim, vai limitando os usuários. E... Se a base de space é um grupo de
Exatamente. Por quê? Porque a tablespace é um container de objetos, correto? Se você tiver, por exemplo, se você tiver para cada departamento uma tablespace, você vai falar, olha, esses usuários aqui do financeiro têm acesso a essa tablespace. Basicamente são as tabelas que eles precisam ter. Agora, se eu coloco numa única tablespace todas as tabelas de todos os departamentos, você vai ter que fazer o trabalho daqueles usuários do financeiro acessarem somente as tabelas do financeiro. Tá? Então, o que é melhor? Você tem que estudar, na verdade, qual é a situação. O usuário também ele é criado na tablespace. Eu não crio ele por fora e consigo administrar o acesso a... Consegue. Consigo também? Exato. Porque, olha aqui, ó. Lembram-se do que a gente falou, que o Oracle tem as próprias tablespaces de sistemas? Onde ficam os usuários aqui, ó. Tá. O usuário é um recurso do banco. A gente só está associando aquele usuário a uma tablespace, mais nada. Mas é o Oracle que controla. Então, como você falou, eu posso ter criado lá a tablespace do financeiro, todo mundo que precisa acesso ao financeiro vai estar contido ali. Vai dar um diretor que precisa ter acesso a tudo. Eu posso criar um usuário dele aí, dar as permissões para ele, ele vai ter acesso a todas as tablespaces. Exatamente. As 5, 6 tablespaces vocês criarem, se cada um for para o departamento. Certo? Então daria para fazer isso daí. Essa parte é muito legal, a administração. É um saco fazer. Isso, é um saco você trabalhar com isso. Por quê? Porque toda hora tem mudança, cara. Toda hora tem gente entrando, toda hora tem gente pedindo algum relatório que está em outra tabela. Cara, você tem que ir lá e fazer a permissão. Grant. Tem que dar grant realmente. Mas é uma parte legal, é uma parte que preza a segurança do banco de dados. Isso é administração de banco mesmo. Tá? Eu, particularmente, gosto bastante dessa parte. Mas é chato. No dia a dia, você perde muito tempo com isso. Tá? Coisa que, assim, ninguém dá o valor que isso realmente cara. Por incrível que pareça. Quem está fazendo um relatório é muito mais valorizado que o cara que cuida dessa parte no dia a dia. Enfim, né? É desse jeito aí. Tudo bem aí, pessoal? Até aqui, então, criamos o quê? Uma nova tablespace com um novo usuário para a gente poder fazer o quê? Agora, a criação de novos objetos. Bom, se a gente está conseguindo fazer um connect ali através do SQL Plus, então a gente consegue fazer um connect aqui, ó. Certo? No SQL Developer. Vamos fazer uma nova conexão com aquele cara, então, ó. Botão direito aqui, ou mais, né? Eu vou colocar aqui SI underline exemplo 1. Sabe, outra coisa, eu já fiz uma conexão aqui, eu vi que esse SD continua o mesmo para os dois, esse XL, o que é? O XL é o banco de dados. É o banco de dados do Oracle Express. Lembrem-se que na versão 11G é uma instância para um banco. O que é a instância? O que é a instância? É todo o banco de dados que está instalado, carregado em memória. É ele que está controlando toda a parte de gerenciamento do disco, todos os acessos aos usuários, conexões, inserção. A instância cuida de tudo isso. No Oracle 11G é uma instância para um banco, é um para um. Então a gente está fazendo o quê? Um banco, agora a gente está dividindo em mais pedaços, que seriam os nossos esquemas. Correto? A gente acabou de criar mais um pedacinho ali, certo? Do XZ. A gente separou o XZ, vamos dizer assim, mais um pedaço. Correto? Beleza. SI exemplo. Username, agora, ó, exemplo 1. Exemplo 1. Senha, exemplo 1. Vou dar aqui para salvar o password. O meu hostname é o meu IP lá do Linux. ifconfig. Aí vocês vão colocar o de vocês. 10.56.241. 10.50.6.241. Ó. Então vai ficar mais ou menos assim. Ok? Vamos dar o teste. Ó. Status, sucesso.
Vou dar um salvar aqui e vou dar o conectar. A gente não conectava no HR, certo? Desse mesmo modo? Legal. Agora aqui, ó, a gente tem a conexão agora do exemplo 1. Só que quando eu abro tables aqui, ó, quantas tabelas ele me mostra? Nenhuma. A gente está agora no novo esquema exemplo 1. Correto? Ah, e se eu quiser dar um select na minha tabela employees? Select asterisco from hr.employees e tentar rodar. Ele vai falar, ó, que a table a view, no caso, né, não existem. Por quê? Porque, exatamente, o HR, quem é dono dele é o usuário HR. Eu sou o usuário, exemplo 1, aqui conectado. Eu não tenho permissão para ver, a não ser que eu dê. Tudo bem? Mas, por enquanto, a gente não vai fazer isso. Vamos criar tabelas, que é a aula de hoje. Conseguiram conectar aí, pessoal? Sim? Depois vocês tentam fazer então, tá? Vamos lá então, ó. Criação de tabelas. Ó, alguns objetos no Oracle, né, sempre vão ser mais utilizados. Seria aí o caso das tabelas, né? As tabelas, elas têm o quê? A principal função de armazenar realmente os nossos dados. Só que além das tabelas, a gente tem o quê? As views, ou as visões. A view é nada mais do que um objeto que faz o quê? O encapsulamento de uma select. Numa select eu não posso ter joins, eu não posso ter where, né? Numa view eu vou fazer com que toda essa select se transforme num objeto. Em vez de eu fazer um select complexo, eu faço um select, os campos que eu quero, from o nome da view. Com todos os joins, tudo já feitinho. A gente vai aprender a criar esse objeto. Tá? A gente tem a sequence também. Ela gera uma sequência numérica, principalmente para quê? Para as chaves primárias. No SQL Server existe bastante o conceito do identity, né? Que ele autonumera o campo quando você faz a inserção. No SQL Server é desse jeito. A partir da versão 2012, eles começaram a criar sequence também. No Oracle é só sequence, não existe identity. Ele é um objeto que você vai fazer a criação dele para ele fazer o quê? Um autoincremento de tantos em tantos passos, né? De tantos em tantos números. Índice é utilizado para melhorar a performance das consultas. No nosso caso, o Oracle existe índices primários e os índices secundários, que a gente viu. Índice primário, geralmente, né, seria a nossa chave primária que é criada, e os índices secundários são os índices, por exemplo, que são consultados por outros dados. Quando a gente tem, por exemplo, a tabela de cliente ou fornecedor, um dos outros campos bem utilizados são o quê? O nome do cliente ou o nome do fornecedor, o CPF do cliente, o CNPJ do fornecedor. Então, esses outros campos poderiam ser o quê? Feito índices para mais rápido procurar o seu registro. Tá? Sinônimo é um apelido para objetos. O sinônimo em si eu poderia estar, entre aspas, renomeando, né, a minha tabela. É simplesmente um apelido que a gente dá para algum tipo de objeto que a gente vai utilizar. Tá? É possível fazer a criação online de tabelas. Após ter sido criada, é possível modificar a sua estrutura. Importante ter uma estimativa de tamanho para evitar com que o banco trave. Nomes devem ter até 30 caracteres, começando com uma letra. Ou seja, a tabela ela tem algumas restrições também. 30 caracteres para uma tabela é um tamanho razoável, certo? Então, essa é a sua limitação. Precisa começar sempre por o quê? Por um caractere alfanumérico. Tá? Por que ele fala aqui que é importante estimar o tamanho? Lembram-se que lá na Table Space eu já não coloco um tamanho pré-definido? Eu não coloco o max size? É justamente para quê? Para que ele não aumente, tá, automaticamente. A hora que chegar, no nosso caso aqui, o 50 MB, ele vai travar. Só que a tabela é o que vai encher de dados. Então, se a tabela atingir o tamanho
certo, da minha table space, ela não vai conseguir fazer mais inserção de dados. Quem precisa ficar vendo isso daí? O administrador de banco de dados. Ele que tem a responsabilidade de ficar monitorando o tamanho das table spaces. Tá? Nomes de tabelas podem ser de A a Z minúsculo ou maiúsculo, de 0 a 9 contendo underline. Elas podem conter. Tá? Os caracteres cerquilha ou hashtag, né, e cifrão podem também ser utilizados em nomes de tabelas, porém não são recomendadas pela Oracle. É possível ter nomes iguais de objetos, desde que sejam de usuários diferentes. Então, a gente não tem o nosso esquema HR, que é o exemplo lá do Oracle. A gente pode ter uma tabela employees lá, e a gente tem. A gente não acabou de criar o usuário exemplo 1, no nosso esquema exemplo 1, a gente poderia ter outra tabela employees lá dentro também. Desde que seja de esquemas diferentes, eu posso ter objetos com nomes iguais. Correto? Eu não posso ter, por exemplo, na pasta do Windows, a pasta 1 e a pasta 2. Na pasta 1 ter o arquivo a.txt e na pasta 2 ter o arquivo a.txt. Legal, em pastas diferentes, bacana. Não vai ter problema. Se eu arrastar agora o arquivo a.txt da pasta 2 para a pasta 1, o que vai acontecer? Ele vai perguntar, ó, o arquivo já existe, quer sobrescrever, quer repassar, né, recopiar, ou quer copiar em, sei lá, o que ele fala lá. Tabelas com nomes iguais em esquemas diferentes. Exatamente. Tabelas podem ter nomes iguais em esquemas diferentes. Você não vai falar sobre esse esquema? Oi? Você vai falar sobre esse esquema? Sim, um pouco mais depois, quando a gente fazer acesso de um para o outro. Não se deve utilizar palavras reservadas na criação de tabela, create, table, user, insert, tá? Tudo que o Oracle já tem de comando, a gente evita utilizar esses caras. Em tabelas não há case sensitive. Na hora de a gente fazer a criação, pode ser maiúsculo ou minúsculo. O que é case sensitive são os dados, tá? Para se criar tabelas, é necessário o usuário conectado ter permissões ou privilégios. Nesse caso aqui, ó, fazendo a criação lá no nosso exemplo 1, create table clientes. Vamos lá. Opa. Copiar. Colar. Create table clientes para criar a tabela. Iniciando por abre parênteses e fecha parênteses. Tá? Code CLI e nome CLI são o quê? São os nomes dos campos que a gente tem. Ó. Number de 5 e varchar de 30. São o quê? São os tipos de dados que a gente tem. O legal do Oracle é o seguinte. Se é número, é number. Number, só isso, e acabou. O que é o 5? Não importa se é decimal, não importa se é inteiro. É number, acabou. Tá? É muito simples. 5 são, no caso aqui, inteiros, né? São 5 inteiros, exatamente. Então, esse number aqui pode chegar até 99.999. São 5 casas de números que eu tenho. Beleza? Varchar 2 de 30. Varchar 2 é o meu tipo de dado. 30 são 30 caracteres. Qual é a diferença do varchar 1 e varchar 2? Varchar 1 é a versão antiga do varchar 2. Só isso de informação que eu tenho a lhe dar. Eu nunca usei o varchar na minha vida, só o varchar 2, cara. Nunca. É muito antigo, porque no Oracle 8i já tinha o varchar 2, cara. Tá, a gente já está na 12, eu nunca, sinceramente, usei. Tá? Você falou que não tem a diferença de tamanho e daquele outro tipo de dado. Varchar,
Daí tem int, small int. Exato, no SQL Server tem int, small int, tiny int, big int, int. Não, não hora que é number. Acabou, só isso. Né? E é você que define a quantidade de casas que ele tem. 5, 10, 20, você que vai lá e põe. Tá? Varchar 2, beleza. Tá? É como se fosse a nossa string lá das linguagens de programação. E ali ele pode guardar até 30 caracteres. Ok? Create table clients, nome da minha tabela clientes com esses dados aí. Só isso. Vamos rodar esse negócio aqui, ó. Table clients created. Beleza? Criou. Se a gente for dar um select na tabela, ó, ela já vai existir. Select asterisk from clients. Não vai ter nada de dado, né? Ó, mas está lá, meu código CLI e meu nome CLI. Tudo bem? O Oracle, pessoal, ele tem um recurso bem legal aqui. Deixa eu dar um refresh. Tabela. Ó, aqui é onde ele está mostrando as propriedades. Coluna, o tipo de dado, tá? Se ele pode ser nulo ou não, se tem um default ou não, qual é o ID da coluna, ó, coluna 1, coluna 2. Eu posso até colocar um comentário aqui, ó, para que é o tipo de dado. Isso daqui, cara, faz muita diferença para a documentação. Porque às vezes tem um campo chamado flag. O que é esse flag? Cara, se não tiver nada descrito, você vai saber muito depois. A hora que você já apanhou desse campo, muito tempo. Tá? Então, comentário, por mais besta que pareça, é uma coisa importante em documentação. Tá? Dá para pegar e colocar. A gente vai ter que fazer a alteração na tabela, na verdade. Dá para fazer por alter aqui. Ah, ele deixa, ó. Pior que não, só enganou a gente, ó. Pior que ele colocou um A ali, ó. Vamos ver. Tem que ser por alter mesmo, mas dá para fazer, tá? Então, é desse jeito que a gente vai lá e começa a criar aonde? As tabelas de dados dentro de uma tablespace. Esse cliente pertence a quem? Ao exemplo 1. Ele é o dono da tablespace, correto? Por quê? Porque a gente associou a ele. Então, quem vai ser responsável vai ser o exemplo 1. Tá? Por enquanto, ninguém tem mais acesso, só o exemplo 1. Tudo bem aí? Sim? Beleza. Bom, agora a gente começa a ver realmente os tipos de dados, né? As colunas de uma tabela não precisam ser definidas com um tipo de dados, pois será tratado posteriormente pelo banco. É a mesma coisa que a gente tivesse aqui nas nossas linguagens de programação. Se a gente tem já a declaração de variáveis, a gente não tem que falar com que aquela variável tem um determinado tipo. No banco de dados é a mesma coisa. A coluna ela precisa ter um determinado tipo. Então, você vai começar a classificar esse tipo de dado. Varchar 2 é utilizado para armazenar tipos de dados caractere alfanuméricos, ou seja, o alfabético aí, né? Incluindo letras e números, podendo ser definido de 1 a 4.000 caracteres. A quantidade de bytes utilizada é dada a quantidade de caracteres mais 1, especifica o tamanho da string. Então, o que acontece? Né? O varchar 2, ele é do tipo string, tá? Ele é do tipo alfanumérico, na verdade. Seria o equivalente ao string. A quantidade de casas que a gente tem é o que a gente vai definir entre parênteses. E ele vai ocupar o quê? Essa quantidade de casas mais 1. Então, se eu tenho um varchar de 30, se eu preencher todas as casas desse 30, ele vai ocupar 30 bytes mais 1. O mais 1 é o quê? São caracteres dele mesmo, de controle, do Oracle. Tá? O varchar 2, ele é var, né? Então ele é variável. Se eu tenho um tamanho de 30 e eu utilizo somente 5 casas desse tamanho, ele vai fazer o quê? Armazenar 5 dígitos, no caso, mais 1. Então são 6 bytes. Correto?
O varchar, então, ele é variável. Beleza? O char permite armazenar caracteres alfanuméricos, podendo ser definidos de 1 a 2.000 caracteres, com tamanho fixo. Então, se você define, por exemplo, um tipo de dado do tipo char de 10, você utilizando o tamanho de 10 posições, 10 caracteres nesse campo, vai ser 10 e acabou. Se você utilizar um único caractere para esse char de 10, vai ser 10. Ele é de tamanho fixo, não importa o quanto você esteja utilizando ele. Qual é o tipo de dado? Como você vai classificar? Se o seu dado não é um tipo variável, por exemplo, CPF, certo? Que tem a mesma quantidade de dígitos, CEP, CNPJ, placa de carro, por exemplo, não varia o tamanho delas. Você vai colocar ela então como char. Correto? Se você colocasse como varchar, teria problema? Não. Daria certo. Iria o seu dado ser guardado de qualquer jeito. Qual que é a grande vantagem do char? Você tem que conter aqueles números. Se a pessoa digita um número que seja menor através do... vai inserir um número menor, ele não vai aceitar. Ele aceita, só que ele vai inserir caracteres lá dentro. No caso, espaços. Tá? O char, ele não tem aquele caractere mais um que a gente comentou de utilização de bytes. Ou seja, então ele não tem um byte de controle da onde está terminando a sua string. Se ele não tem esse byte de controle, ele é mais rápido. Correto? Então é essa a diferença. Você pode utilizar o char em outros campos? Pode. Por exemplo, lá no nome. Certo? Ele vai guardar. Certo? Só que o nome é um tipo de dado muito variável. Né? Então tem nome com 15 caracteres, vai ter nome com 2 não, né? Mas com, sei lá, 8. Depois outro com 30, outro com 25. Certo? Você está perdendo, na verdade, espaço em disco ali à toa, se você começar a utilizar char para tudo. Certo? Então, o que você faz? É variável? Beleza. Coloca varchar 2. É tamanho fixo? Usa char. Tá? Seria o mais sensato a gente estar utilizando esses dois tipos aí. Tá? Apesar de eles guardarem praticamente o mesmo tipo de informação, de dado. Tá? O number, ele permite armazenar números inteiros ou decimais, precisão de escala m,n, que varia de 1 a 38. Então, até 38 casas o meu number suporta. É coisa pra caramba. Se vocês tentarem ler, vocês não vão conseguir ler esse número aí. 38 dos dois lados? 38, não. Casas. Então você pode ter 38 inteiros, por exemplo. 38 casas de inteiro. Tá? Exemplo. Se a gente definir, por exemplo, ali, um number de 10,2. Então, aí é que tem que tomar um cuidado. O SQL Server é desse jeito. 10 inteiros para 2 casas decimais. No Oracle, são 8 inteiros para 2 decimais. 10 é o meu tamanho total, sendo que 2 vão ser decimais. Tudo bem? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Beleza? É desse jeito então que a gente define números com decimais, com precisão de decimais. Tá? Se eu quiser colocar 10,5, 10 é o total, sendo que 5 são decimais. Então, vão sobrar 5 inteiros para 5 decimais. Tudo bem? Beleza. Se eu colocar só 10, ele é 0 decimal. 10 é só inteiro. Aí ele vai pegar e vai colocar 10 casas inteiras para você. Tá? Nessa parte é muito mais simples do que o SQL. Você não precisa nem ficar vendo qual é o tipo de dado que o SQL suporta. O Oracle, eu quero uma casa desse... Eu quero com 0 casas decimais de até 2 dígitos. Number de 2. Acabou. Né? Date permite armazenar data e hora que pode variar de 1/1/4712 a.C. até 31/12/9999 depois de Cristo. Certo? Se você precisar de mais, o date não vai poder suportar, pessoal. Não tem jeito. Até 9.999, olha, a aplicação de comerciais que vocês já criam
cara, já mudou aí umas 50 vezes no mínimo, tá? Então, o Oracle já deve estar aí, né, na sua versão 250H, enfim. Você não sabe se a empresa vai sobreviver, se a Terra explodiu até lá, enfim, é até aí que ele suporta, né? Parece que não, mas às vezes tem aplicações que trabalham com mais dessas datas, principalmente aplicações aí físicas, né? Que envolve espaço e tempo, aí esses negócios tem. Aí não tem jeito, aí você tem que tratar no number mesmo e fazer algumas coisas para poder mexer com o banco, tá? Bem, enfim. Long permite armazenar caracteres de até 2 GB, para evitar utilizar o long, né, somente para compatibilidade passadas. E ele tem um outro tipo de dados que se chama lob, né, que é a mesma coisa, só que é para as versões mais atuais. O clob, ele permite armazenar caracteres de até 4 GB. Esse é a Não, esse daqui, o lob e o clob é para caractere mesmo. Se você tiver um texto de até 2 GB, você utiliza esse cara. Tá? Se você precisar de mais, você usa o clob, que é até de 4 GB. É caracteres, hein, pessoal? Texto. É coisa pra caramba. Muita coisa. A gente evita utilizar ele. Tá? Pois é. O RAW, ele permite armazenar dados do tipo bruto. Então, o RAW aqui é um cara que poderia ser utilizado, por exemplo, para fotos. Se ele guarda binário, ele guarda qualquer tipo de arquivo. Se você quiser colocar MP3, você pode. Tá? Arquivo RAW realmente, né? Existe a extensão RAW, né? Para fotos de alta resolução forense, né? Beleza, você poderia estar colocando aqui. Aí é arquivo bruto mesmo. Olha, eu acho que o RAW é até 1 GB e o long RAW é até 2, eu não me lembro o quanto ele tem, tá? Como esses dados são geralmente grandes, se você começa a colocar tudo dentro da base de dados, ele começa a inflar muito rápido também. Então, realmente, você tem que estudar se compensa colocar esses tipos de dados dentro da sua base. Tá? Porque ele começa a ter alguns problemas, por exemplo, de sincronização, você não consegue fazer. Backup já começa a ser mais demorado. Tá? Então, precisa estudar um pouquinho, realmente, para você ver se compensa utilizar esses tipos de dados. O blob, dados binários de até 4 GB. Bfile, armazena arquivos binários em arquivos externos ao banco de dados de até 4 GB. O Bfile é uma referência de arquivo, na verdade. Tá? É um apontamento para um arquivo externo do banco de dados. Pode ser que seja melhor utilizar essa referência aí. Normalmente o que a gente faz é gravar o caminho do servidor e quando vai a aplicação precisa ser isso. O caminho. Aí você usa o caminho para acessar o arquivo, né? Para mostrar o arquivo de imagem. Geralmente é desse jeito realmente que é tratado, cara. Row ID permite armazenar endereço físico exclusivo de uma linha de uma tabela correspondente. Toda tabela tem um Row ID controlado pelo Oracle, podendo ser acessado por Select Row ID. No Oracle, a gente não tem aquela opção top, igual do SQL Server, top 10. A gente tem esse cara, o Row ID. A gente pode colocar, né, where, né, Row ID menor do que 10, menor ou igual a 10. Ele vai pegar os 10 primeiros lá, tá? Que é só Select trazer. Tá? O Row ID é uma coluna invisível, vamos dizer assim, tá? Para que todas as tabelas têm. Tá? O long não pode ser copiado para outra tabela através de subquery, aí já começam os problemas dos campos binários, né? A coluna long não pode ser incluída num group by, é eliminada a coluna, é limitado a uma coluna long por tabela, não pode ser definida como constraint, utiliza clob ao invés de long, tem todas as características iguais. O timestamp é uma extensão do tipo date armazenando até o segundo e fração de segundos. Então, se eu tenho uma aplicação que realmente precisa de muita precisão, em vez de utilizar o date, a gente utiliza o timestamp. Tá? Exemplo, timestamp with local time zone, ou timestamp with time zone. Aqui é para a gente fazer o quê? Guardar
a localização do time zone da onde a gente está. A gente não tem, por exemplo, no Brasília, ele é mais 3, não é? Menos 3? Então ele vai guardar o quê? Esse menos 3 referente à localidade. Quando a gente tem, por exemplo, a aplicação, né, aérea, que utiliza muito essa parte dos tempos de zona, a gente poderia estar utilizando isso. Esse cara aqui a gente não utiliza muito, mas para vocês saberem que é possível utilizar. Interval, year to month, é usado para armazenar a diferença entre dois valores de data e horário, levando-se em conta somente o mês e o ano. Então, se a gente tem ali, ó, interval de 12-5, year de 2, to month, ele está fazendo o que ali? Grava um intervalo de 12 anos, 12 aqui, e 5 meses. Tá? Transforma esse cara aqui em meses. Correto? Então, o to month, não é? Não, o year aqui é que você está falando que isso daqui é 12 anos. o year com esse aí. Para ele arredondar para 2 casas. Se não me engano, é isso daí. Tá? Bom, e aí vai ter alguns outros casos aqui. Interval 231, to month de 2. Interval 53 de year. Ele vai transformar esse cara aqui em ano. Enfim. Tá? É mais para vocês saberem. Isso daqui é muito difícil a gente utilizar em aplicação comercial. É possível, mas realmente é uma coisa mais específica. Tá? Se você realmente precisa desse tipo de dado, vocês poderiam estar colocando aí. Tá? Mas é mais para título de curiosidade. Bom, nesse caso aqui então, a gente já tem uma tabela aqui, ó, que já tem alguns tipos de dados que a gente já comentou. Vamos utilizar sempre os dados mais básicos, né, que a gente vai utilizar aí. Create table, teste dados. Esse nome de tabela aqui, ó, é possível fazer com que ele seja criado? Sim. O underline, apesar de ser um caractere especial, ele é bem comum, né, em nomes de tabelas ou em mesmo campos. Código number de 10. Nome varchar de 30. CEP char de 8. Olha aqui o CEP. Lembrando que o nosso CEP é fixo a quantidade de dígitos, né? Então, ó, 8 direto. Nascimento é do tipo date. Salário, number de 10,2. 8 inteiros com 2 decimais. Tudo bem? Criando essa tabela aqui, ó. Table test dados created. Já era, tá aqui, ó, pronto para a gente poder utilizar. Se a gente der um refresh aqui no connection, ali o teste dados, ó. Tá? Aqui os nossos campos com os tipos de dados que ele tem. Código, nome, CEP, nascimento, salário. Está criado ali. Tudo bem até aí, pessoal? Bem tranquilo, né? Tabelinha aí é mais entender o quê? Né? O conceito de que vocês têm de dados para poder aplicar. Tá? Às vezes esse conceito não é tão simples assim. O CPF, por exemplo, que tipo de dados vocês colocariam? Number? Char. Por que o char? Porque é fixo? E se eu colocar o CPF, ele tem mais ou menos... Bom, ele tem essa quantidade de dígitos, não é? 11. E se eu colocasse um number de 11? Tem problema? Se eu precisar usar um CNPJ no mesmo campo, eu poderia dar um alter depois na tabela e aumentar o tamanho. Mas se o CPF começa com 00... E se o CPF começa com 00? Então, e se ele for number? Se ele for number, ele vai suprir esse 00. Aí você tem que tratar na aplicação. Tá? Tem, e é facilmente você encontra CPF com 0, tá? Não é coisa rara, não. Eu colocava e botava 0. Aí a aplicação ela tem que estar preparada para isso, né?
Quando realmente eu tenho zeros à esquerda, o tipo number ele vai suprir, o zero para a esquerda não interessa para ela. Né? Se você fazer com que seja number, beleza, você tem que tratar. Tá? Na aplicação lá você vai ter que tratar isso daí. Agora, o que é mais rápido eu achar, um number ou um char? É. Number. Mesma coisa, pessoal. Não tem muito dessa de ser um mais rápido que o outro. Tá? Para o banco de dados, eles são dados. São tipos de dados ali. O que é mais complexo? Realmente, o char ele pode ter mais caracteres. Se você tiver um conjunto simples de caracteres, vai ser rápido do mesmo jeito. Tá? Então, assim, nessa parte a gente não precisaria muito se preocupar. É mais realmente em classificar. Se fosse para ordenar os dados, por exemplo. Então, se você tem... Para o banco de dados, você poderia utilizar, por exemplo, no char, o caractere cerquilha, uma interrogação, correto? Para o banco, aquilo lá é um caractere. Para você, para o ser humano procurar, é aí que ele demora mais. Isso daí está mais limitado a gente do que a própria tecnologia. Tá? Se a gente fosse fazer um programa para ele achar, basicamente seria a mesma coisa. Certo? Agora, fica mais difícil para nós, seres humanos, ir lá nos digitarmos um caractere, né, do que realmente um número. Tá? Não tem. A diferença é muito baixa em cima disso daí. Né? Conta-se muito pela quantidade de bytes. Tá? Quanto mais bytes eu tenho em um campo, mais demorado ele vai ser. Nesse caso, a gente teria um number de 11 e um varchar de 11. Um char de 11. Seria a mesma quantidade de bytes. Tá? Bom, vamos então aqui tentar fazer alguns inserts. Lembram-se desse cara aqui? Insert into. Criamos a nossa tabela, né? Insert into teste dados. Aqui eu estou especificando todos os campos que eu tenho na minha tabela. Código, nome, CEP, nascimento e salário. É do tipo quê? Number, né? Então eu não preciso do quê? Não preciso do aspas. Teste de nome. É de um tipo varchar 2. Varchar 2, de 30. O nosso CEP está como quê? Varchar de 2 também. Aliás, está como tipo char, se não me engano, lá na tabela. Todos eles têm aspas simples. Olha a data aqui, 7/15/2010, a gente não está digitando ele, inicialmente, então, ele é de um tipo quê? String, não é isso? Então, aspas duplas. Estamos fazendo a inserção em um campo data, to date. To date, 7/15/2010, nesse formato aqui, mês, dia e ano. Você pode colocar dia, mês e ano, sem o to date? Pode. O problema nem sempre você vai garantir que seja esse formato que o Oracle está configurado. Tá? Geralmente, o que a gente encontra é o quê? Deixar no padrão que o Oracle que seria o formato americano, mês e ano. Mas nem sempre você vai encontrar desse jeito. Se você não formatar, pode ser que o seu insert na aplicação dê errado. O padrão americano é mês de ano? Mês e ano. Aí converte na aplicação. Oi? Você converte na aplicação. Você converte na aplicação. Tá? Na aplicação você coloca dia, mês e ano. Tá? Exatamente. Se você colocando o formato dele aqui, poderia até ser dia, mês e ano. O importante, na verdade, é especificar qual é o formato que você está passando a sua string de data. Tá? E aí o Oracle se vira, mesmo que eles não estejam no padrão. Se você adotar tudo aí, deixa padrão, depois na hora de fazer Então, aí o problema se você está no Português Brasil, no formato Português Brasil, e o seu servidor for de outro tipo, tá? Vamos supor que você esteja lá no formato alemão. Você está fazendo conexão com outro Oracle lá da Alemanha. E se o cara configurou padrão alemão, já não vai ser isso daqui. Por isso que é legal você colocar
a máscara que você está colocando. Aí não tem erro, certo? Se você não estiver colocando, você corre esse risco. Ele vai dar o erro de insert na aplicação. Tá bom? Quando você programa multibanco, pessoal, vocês têm que dar uma pensada nisso daí. Nem sempre todos os bancos vão estar com a mesma configuração. Isso acontece bastante, porque depende muito do administrador de cada um deles. Tá? Bom, vamos fazer a inserção aqui, ó. E inserir os dados, né? E o último dado aqui é o 1501.45. Isso daqui era o number, né, de 10,2. Tá? Lembrando que um decimal é representado por ponto e não por vírgula. Se eu colocar vírgula aqui, ele está pensando que é o vírgula de separação de campos. Ó. Tá? Então, é o ponto que marca o meu decimal. Fazendo um select nessa tabela aí, ó. Beleza. Código, teste de nome, CEP, nascimento e salário. Tranquilos aí? Sim? Beleza. Agora aqui, ó, um create table, vamos fazer mais esse daqui. Create table teste tabela, hora atual timestamp. Vamos criar só esse campinho aqui nessa tabela. Vamos fazer um insert into teste tabela hora atual, que seria o nome da minha coluna aqui. Value sysdate. Value sysdate, a gente está incluindo o quê? A data e hora atual do sistema, do banco de dados. Então, ó, clicando aqui, inseriu, select. Ó, 28/4/2017, 20 horas e 35 minutos. Tudo bem aí? Beleza. Era mais isso daí, pessoal. Depois vai ter os intervalos aí e tal. Tranquilos no tipo de dados? Tá? Esse, pelo menos, é os que a gente vai utilizar. São os mais utilizados, né? São os dados clássicos aí. Bom, existe como a gente fazer o quê? Constraints dentro de uma tabela. O que seria constraint? Constraints são regras que a gente vai lá e faz o quê? Na tabela. Em vez de eu ter regras diretamente na aplicação, eu posso ir lá e consistir os dados em tabela. Qual que seria a grande vantagem? Bom, independente da aplicação, os seus dados vão estar consistidos. Então, se o cara for simplesmente lá no SQL Developer e dar um insert into na sua tabela, tendo constraint na tabela, ele vai ter que respeitar a regra que está nela. Se, certo, as suas regras estão somente na aplicação, você concorda que ele está atravessando a sua aplicação e inserindo o dado direto na tabela? Você não tem nenhuma consistência. Então, isso daí seria uma das grandes vantagens. Tá? Agora, se o meu sistema fosse multibanco, isso daí funcionaria? Não. Eu teria que ficar criando constraint para cada banco. Aí torna-se o quê? Né? Mais trabalhoso você manter o seu sistema multibanco. Tá? Geralmente é ao contrário. Vocês têm um único sistema, um único banco para vários sistemas. E aí sim realmente compensa você colocar as constraints direto na tabela. Tá? Então, são regras que são impostas no nível de tabela ou coluna, que no geral impede inserção, atualização e deleção de dados indevidos. As mais importantes constraints são o not null, que ele não permite nulo em determinado campo. O unique é o que ele vai permitir o quê? Simplesmente um único valor para cada linha, certo? Aliás, para cada tabela, né? Para cada coluna da minha tabela. Mas ele permite vários nulos. Primary key, que seria o quê? A chave primária da minha tabela. Foreign key, uma chave estrangeira. E o check. O check é uma limitação simples. Por exemplo, um valor precisa ser menor do que 10 mil, o salário. A data, sei lá, o meu estoque, ele tem que ser maior do que 0. Né?
o meu valor de varejo ele tem que ser maior do que o valor de atacado. Então, são algumas consistências simples que a gente consegue fazer na própria tabela. Isso vai ser o cheque. Tá? Sempre que possível, nomeie as constraints. Caso não, o Oracle irá dar um nome com sys alguma coisa. Tá? Aconselhável criar constraints logo na criação da tabela, porém, podem ser criadas posteriormente. Podem ser definidas em nível tabela ou coluna. A gente vai ver na criação qual é a diferença. Serve para que uma determinada coluna, no caso aqui, a constraint not null, serve para que uma determinada coluna não tenha valores nulos. Então, determinada coluna é obrigatória, é not null. Tá? No caso, CPF é obrigatório no preenchimento do cadastro do cliente, é not null. Esse cara aí precisa ter algum valor para poder ser inserido. Não significa que o meu CPF esteja consistente. Aí é outra coisa, mas ele precisa ter algum valor. O cheque ele daria, mas a validação de CPF ainda é uma coisa complexa, tá? Você fazer uma validação ali do CPF, essas coisas? Você consegue fazer uma função dentro do Oracle para validar o CPF. E fazer com que essa função seja validada. Dá para fazer, não é um negócio tão simples, não é tão complicado, mas agora a gente não vai fazer. Oi? É mais prático fazer a aplicação. O ideal é fazer na aplicação. O que acontece também? Se eu começo a colocar funções mais complexas no banco, toda vez que a minha tabela tiver inserção, cara, ele vai comer processamento. Então, para as regras mais simples, tudo bem fazer o check. Agora, para regras mais complexas de validação, aí realmente a aplicação ela tem que ser, fazer essa parte dela, para justamente você balancear um pouco a carga aí de processamento. Exatamente, cara. Então, é aconselhável que se divida nessa parte aí, tá? Mas dá para fazer. Exemplo aqui, ó. Create table, nome da tabela, nome, o tipo da coluna, not null. Isso daqui, na verdade, não é exemplo, né? É só sintaxe. Mas a gente vai ver depois. Constraint unique. Serve para que uma determinada coluna ou colunas tenham valores únicos, podendo conter valores nulos. As primary keys são implicitamente únicas, ou seja, eu só posso ter um único valor para minha tabela inteira nessa determinada coluna do tipo unique. O CPF ou CNPJ poderia ser uma delas. Tá? Atenção, o unique não obriga que a sua coluna seja nula. Se você inserir null no CPF, por exemplo, mesmo sendo unique, ele vai aceitar. Tá? A primary key serve para que uma coluna ou colunas tenham valores diferentes entre tuplas, valores únicos, sendo valores únicos e não nulos. É limitada a ser criada uma única primary key por tabela e pode ter várias colunas. Todas as colunas precisam ser não nulas. Então, a primary key eu só posso ter uma única por tabela. Porém, eu posso ter várias colunas numa única primary key, que seria o que? A chave composta que a gente comentou. Né? É automaticamente criado um índice para melhorar pesquisas em registro. Então, na hora que a gente cria uma primary key, ele cria um índice. Tá? A foreign key, ela serve para garantir a integridade dos dados relacionados entre tabelas. Então, se eu tenho uma tabela, né, clientes, empregados, e eu tenho a minha tabela departamentos, o campo departamento da tabela empregado é uma foreign key da tabela departamentos. Tá? É necessário ter uma primary key ou uma unique para se fazer o relacionamento com outra tabela. Você nunca pode fazer um relacionamento, né, de um campo comum para outro campo comum. Tem que ser de um campo comum para uma primary key ou de um campo comum para uma foreign key. O campo comum, no caso, seria o quê? A própria foreign key. Tá? Pode-se utilizar comandos abaixo para se fazer exclusão em cascata. On delete cascade, on delete set null.
Não é aconselhado, mas pode. Toda vez que você fazer, então, a deleção da tabela pai, se tiver ligado, né, se tiver configurado o onDelete Cascade, ele vai pegar e deletar todos os registros filhos também. Tá? Tem vantagens? Tem. Se você tem certeza do que você está fazendo, você vai deletar uma única vez, o seu banco vai ficar consistente. O problema, se você não sabe o que está fazendo, você vai deletar o registro pai e automaticamente os filhos vão ser deletados sem perguntar se você tem certeza ou não. Vai deletar em cascata mesmo. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu costumo deixar sempre desligado isso daqui. O padrão, realmente. Ah, preciso deletar filhos? Deleta os filhos. Deleta e quando você recria, ela já foi embora. Já foi, cara. Deletou, já era. Tá? Tem o onDelete Cascade e o onUpdate Cascade. Tá? Os dois aí. Tudo bem, você precisa dar o commit depois, né? Então, commitando aí, realmente depois não tem jeito. E geralmente, você só vai perceber o seu erro depois do commit. Porque antes dele, só está isolado para você. Não tá, os outros usuários ainda não enxergam o que você fez. Tá? Então, você vai perceber, geralmente, depois do commit, que você fez uma besteira. Tá? Check. Serve para fazer checagem em um determinado dado antes da ação da tabela. Então, antes de inserir dado ou antes de atualizar um dado, certo? Ele vai lá e fazer o quê? A ação da checagem. Algumas expressões não podem ser utilizadas. Sysdate, UID, user e user_env. Ou pseudocolunas, curval, nextval, level, row number. Esses caras aqui em check a gente não consegue utilizar. Tá? Por exemplo, é uma pena, né? Mas a data de cadastro ser igual à data do Sysdate, por exemplo. Não tem jeito de eu fazer isso. Tá? Aí eu tenho que fazer uma função para validar isso. Não tem como, cara. E tem uma explicação lógica quando a gente está estudando a parte de administração do Oracle. Tá? Constraints. Então, exemplo aqui, ó, que a gente tem. Então, isso daqui, essa criação dessa tabela empregados, é um exemplo de nível coluna. Por quê? Aqui, ó, create table empregados. Correto? Code number de 6. Até aí, então, eu tenho um campo do tipo number, tá, de 6 posições, chamado code. Constraint. A constraint está aqui, ó. Eu estou aplicando uma regra para esse campo. Eu não estou colocando na frente do campo constraint. Então, isso é nível coluna. Tá? CodeEmpPK. CodeEmpPK é o nome da minha constraint. Se eu não colocar nada, ele vai começar com sys underline alguma coisa. O Oracle vai dar um nome para mim. Tá? Do tipo que? Primary key. Então, esse campo aqui tem uma regra chamada CodeEmpPK do tipo primary key, do tipo chave primária. Tá na frente da coluna? Tá. É nível coluna. Essa é uma constraint nível coluna. Tudo bem aí? Então, ó, criando ela, criou a tabela. Legal. Agora aqui, ó, create table empregados. Vamos lá, nível tabela. Vou precisar deletar, tá? Aquela tabela, porque a gente já tem criada no exemplo anterior, né? Mas vamos lá. Create table empregados. Code number de 6, vírgula, nome varchar2 de 30. Aqui vocês concordam que eu não tenho nenhuma constraint ainda na frente do meu campo? Depois do vírgula, constraint. CodeEmpPK é o nome da minha constraint. Que tipo? Primary key. Se ele está aqui depois de todos os campos da minha tabela, eu preciso falar
que esse código aqui, ó, que esse code é a mesma coisa que esse, ó. Eu tenho que apontar quem é primary key, já que eu não coloquei na frente da minha coluna. Tudo bem? Então, é desse jeito que a gente cria constraints em nível tabela. Tá? O nível coluna, ele vai ter sempre mais limitação. Tá? Tem algumas constraints que não tem jeito, vai ser sempre nível coluna. No caso, not null. Agora, nesse caso aqui, quando a gente está criando primary key, eu posso fazer dos dois jeitos, tá? Como a gente fez aqui nos exemplos. Quando eu tenho chaves primárias compostas, aí não tem jeito. Eu tenho que criar constraint no nível tabela. Eu não posso colocar aqui constraint, nome da minha constraint primary key. E depois o outro campo, como ela faz parte da primary key, constraint, nome da minha constraint primary key. Ele vai entender que você está tentando criar duas primary keys para a mesma tabela. Isso não pode. Oi? Vai criar uma constraint para uma primary key? É só primary key? A primary key, ele é um tipo que? Sem uma mentira, ele é só primária. Então, ela é uma regra, não é? Isso é só semântica, não é? Hã? Isso é só semântica. Não. Pro Oracle, não. Não, se colocar ali number, ali depois do 6 ali, espaço, Primary key? Primary key. Vamos tentar fazer assim? Aqui você está, então, criando um nível quê? Coluna. Ele vai deixar até criar, tá? O que aconteceu? Ah, não, peraí, não é isso não. Não é por isso que ele está fazendo. Names, tá, name já é usado. Então vamos dar um drop primeiro, table empregados. Table empregados. Dropamos a nossa tabela e criamos. Beleza. Só que a primary key ela não é uma regra também? Por que então que você não chama ela de constraint? Porque ela é uma regra. Assim como as outras. A primary key, pessoal, quando vocês colocam isso daqui, ele está criando um objeto, tá? Ele cria um objeto primary key para você. Nesse caso aqui, como a gente não deu nome, ele criou como sys alguma coisa. Ele é um objeto, correto? Que faz com que o determinado campo não se repita e não tenha nulos. Mas ele é uma regra que a gente tem. Correto? Dá para fazer? Dá. Sempre... Isso daí eu acho que é mais questão de compatibilidade que a Oracle deixou. Quando a gente estuda para certificação, os caras colocam constraint. Eles obrigam você a utilizar constraint. Tá? Porque isso daí eu acho que é definição deles mesmo. Tá? Mas, por compatibilidade com outros bancos, acredito eu, ele está deixando aqui você pegar e criar. Tá? Enfim, é uma regra de qualquer forma. Tá? Então, constraint, o nome da minha constraint primary key. Agora, e se eu colocar ela, então, em nível tabela, do jeito que está aqui, ó. Drop table empregados, né? E se eu não colocar esse cara aqui, ó? Beleza? Estou tirando agora a minha constraint. Se eu colocar em nível tabela, aí ele dá erro. Eu preciso da constraint. Eu preciso da sintaxe constraint. Correto? Então aqui, ó, realmente não tem jeito. Aqui? Ah, peraí. Aqui, ó. Então vamos aqui, tirar esse cara, tira esse vírgula, não é isso? Correto? Aí agora aqui a gente tenta rodar. Mesmo assim. Aí ele não deixa mesmo, aí é sintaxe.
tá? Então aí a gente precisa do constraint associado aqui, ó. Quando a gente tem então o nível tabela. Beleza, aí ele cria. Tudo bem aí? Então temos essa diferencinha aí, tá? Bom, vamos fazer um intervalo, depois a gente cria essa tabela aqui que tem várias constraints, e aí a gente começa a ver cada uma delas aí. Beleza? Tranquilo então, pessoal. Vamos para o intervalo.